Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje é dia 10 de setembro, sábado. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículos de 43 a 49. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, e nem árvore ruim que dê frutos bons. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer do nosso caráter, daquilo que somos. Nós somos pessoas boas quando fazemos o bem, mas quando não pensamos no próximo, quando não temos um tempo para servir, quando nunca estamos à disposição de nada e nem de ninguém, é sinal de que o nosso coração esteja fechado para as coisas de Deus e para o amor. Então, as árvores dão os frutos. As árvores boas dão frutos bons, e as árvores más dão frutos maus. E Jesus disse: toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. Jesus está dizendo claramente isso para aquelas pessoas de sua época que algumas falavam muito bonito, pregavam muito bonito, mas não praticavam a misericórdia. Por outro lado, existiam pessoas que eram mal faladas, eram julgados e condenados. Alguns eram chamados de prostitutos, outros eram chamados de ladrões, de mendigos, pobres, mas eram pessoas boas que faziam o bem. Então não é o que a pessoa diz que define o caráter, a vida de alguém, mas é como a pessoa faz. E aí então Jesus diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o seu coração está cheio. Ou seja, as nossas palavras, as nossas atitudes expressam muito das nossas convicções, o modo como agimos, o modo como nos relacionamos com as pessoas. E por isso Jesus declara: por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Não adianta chamar Jesus de Senhor e de Salvador se não colocarmos em prática Sua palavra, o amor a Deus, o amor ao próximo, a partilha. E aí então Jesus declara: vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Veja que Jesus fala das atitudes importantes: ir até Ele, ouvir Suas palavras e colocar em prática. Sem Jesus, não é possível realizar nada. É preciso ir até Ele. Mas é preciso também ouvir Sua palavra. Não podemos ser surdos, não podemos ser desobedientes. Precisamos de ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. E aí então o Mestre Jesus nos diz: o homem construiu a sua casa. Esta casa representa a nossa vida, que estamos todos os dias construindo a nossa vida, construindo a nossa história. Mas aquele que colocou na base da casa o Senhor, veio as enchentes, as torrentes deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava bem alicerçada, bem construída. Então, o que mantém a nossa casa de pé, o que mantém a nossa vida de pé, não somos nós mesmos, mas é o próprio Deus. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem que construiu a sua casa no chão, sem a base, sem nenhum alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou, e foi grande
a ruína dessa casa. Então, uma casa construída sem Deus, sem fé, sem a palavra. Ficou uma casa grande, bonita, mas não foi capaz de suportar os ventos e as tempestades. Que Deus nos abençoe, meu irmão, minha irmã, para que nós possamos colocar Jesus como centro de nossa vida. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.